Muito boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor. Eu quero agradecer muito a Deus a oportunidade, o privilégio de nós estarmos nesse culto aqui, nesta noite. Nós estarmos no culto, irmãos, é um lugar maravilhoso para nós estarmos. Nós temos ouvido tantas coisas ruins. Eu não sei a sua experiência, mas eu tenho ficado impressionado que é tão difícil ligar a televisão e ficar feliz. Porque para um crente hoje assistir alguma coisa na televisão e ele ficar feliz, ou a televisão está se convertendo, ou o crente desconvertendo-se. Porque são tantas coisas negativas. As notícias são sempre pouco edificantes. Também as conversas, às vezes, as notícias que ouvimos e lemos nos sites. Mas quando nós estamos no culto, existe, meus irmãos, uma coisa diferente de edificação, de comunhão, porque aquilo que nós ouvimos cabe bem a nós. O nosso espírito tem compatibilidade com o que está acontecendo. Então agora, por exemplo, eu tive um dia assim um pouco agitado, que eu tive que resolver umas coisas na prefeitura lá no Rio, da nossa igreja, de Irajá, e demorou bastante, e um pouco de tensão, porque nós estamos assim numa luta com um determinado assunto já há bastante tempo, e nós estávamos nos empenhando lá para resolver, e cheguei aqui, graças a Deus o irmão falou assim, quer ir no gabinete do pastor? Eu estava com vontade mesmo de ir no gabinete do pastor, eu nunca tinha ido lá não era por curiosidade não, era porque eu estava com aquele sentimento de chegar num lugar que eu me sentisse assim, um lugar um pouquinho meu também, um lugar de tranquilidade, e chegando no lugar do outro pastor, o lugar é dele, mas a gente se sente mais em casa. O pastor me deu ali um refresco tão bom, e agora aqui no culto, tantas coisas boas. A família que esteve aqui, agora há pouco, as duas famílias, agradecendo a Deus pelos seus parentes, a vida, mas agora estão com o Senhor. Eu disse tanta coisa boa, até isso é bom, até isso. Esse ano nossa família passou por uma situação que nunca havíamos passado. Essa semana agora, no sábado, se completarão, se nós tivermos vida, 5 meses do falecimento da minha irmã. Então, eu quando via as famílias aqui, a gente sente assim uma compatibilidade também de sentimento com o que o outro está passando. Porque na igreja, meus irmãos, não é só o sorriso que nos toca, o choro também. O choro nos toca, às vezes, nos confortando. É impressionante isso, porque quando você chora com o outro, você se sente um pouco confortado, porque percebe que não é apenas a sua dor, a dor que existe. Existe uma dor no outro também. Quando agora o pastor Marcos mais a Raquel cantaram, eu não fui ali na frente cantar junto, porque talvez os irmãos se espantariam. Eu canto muito bem também, viu, Raquel? Mas fiquei cantando dali, porque aquilo que está sendo cantado tem compatibilidade com o nosso espírito. Quando nós estamos num culto, meus irmãos, é parecido assim, quando alguém vai receber um sangue e recebe o sangue compatível. Quando nós estamos em outro ambiente, nós estamos respirando um ar, recebendo um sangue incompatível com o nosso. Porque o que tem compatibilidade com o nosso espírito é aquilo que vem do Espírito Santo de Deus. Então, louvado seja Deus por este culto agora, porque nós estamos aqui e é um momento de renovo para as nossas vidas. Irmãos, eu quero lhes convidar à leitura em 2 Pedro, quero agradecer aqui a liderança da nossa associação, também ao pastor Vitor Hugo, que a todos nós recebe aqui nesta noite, muito obrigado. Pastor Vitor Hugo, eu o conheci quando eu ainda não era um pastor, eu era um adolescente e ele era um jovem pastor,
mas já estava com as meninas, com as 2 filhas. E ele foi pregar em Muriaé, próximo à minha cidade, num congresso de juventude, e eu ainda não era jovem, mas fui com os jovens da nossa igreja para disputar o campeonato de futebol que tinha no congresso. E de noite, eu me lembro muito bem, aquela noite me marcou tanto, meus irmãos, que naquele tempo o pastor usava paletó até para pregar em congresso dos jovens. Eu me lembro, hoje a gente não sabe mais o que vai vestir hora nenhuma. Eu, por exemplo, estou todo desconcertado aqui, porque eu não sei se devia ter vindo de gravata, não sei se está certo assim, se está errado. Nós estamos agora num momento difícil de se vestir. Não é verdade? Então eu me lembro até a cor do paletó do pastor Vitor Hugo naquela noite, e eu me lembro que o meu pai ficou muito impressionado com aquela mensagem, e ele comentava comigo depois, dias depois, ficou comentando a respeito daquela noite. Mas então quero agradecer, pastor, a honra, o privilégio de estar aqui na igreja, na nossa igreja aqui, que o irmão é o pastor. Eu gosto de falar nossa igreja, sabia? Eu gosto de falar nossa igreja sim, porque nós precisamos lembrar que nós somos da igreja, não é? Então é a nossa igreja aqui. Fiquei feliz de ver a nossa igreja aqui com um templo tão bonito. Eu nunca tinha vindo aqui. Então louvado seja Deus. Vamos ler 2 Pedro capítulo 1. Quero lhes convidar, irmãos, a leitura até o verso 3. Diz assim a boa palavra do nosso Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Salvador. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Irmãos, eu tenho ficado realmente impressionado, como disse, com as notícias do mundo. A impressão que eu tenho é que o mundo está vivendo um período de desordem, de desorientação impressionante. Quando nós olhamos, por exemplo, as autoridades, e as autoridades todas, de todos os níveis, de todos os poderes, se pronunciando a respeito dos grandes problemas que o mundo, no nosso caso aqui o Brasil, ou a cidade do Rio de Janeiro, quando as autoridades vão se pronunciar sobre os reais problemas que nós enfrentamos, quando elas começam a falar, nós percebemos que as autoridades estão sem saber o que fazer. Reuniões de cúpula internacional, por exemplo, reuniões da ONU, se você lê alguma coisa, se você ouvir algum pronunciamento, você só pode chegar a uma conclusão: os líderes mundiais não sabem o que fazer com os reais problemas do mundo. Problemas ligados às drogas, à imigração, problemas de violência, de corrupção. Há uma desorientação, parece que global, no que se refere, meus irmãos, à vida moral. Só de falar a palavra moral, você já é visto como moralista. É uma coisa impressionante. Se você tem mais de 40 anos, e eu acredito que, estou vendo aqui, boa parte de nós, a maioria de nós com mais de 40 anos, nós já vivemos em talvez uns 3 mundos. Uma pessoa com mais de 60 anos já deve ter vivido uns 4 mundos diferentes. Porque o mundo que você nasceu, razoavelmente perto do mundo que você viveu a sua infância, a adolescência. Depois o mundo deu uns pinotes assim, que ele foi virando um outro mundo. E nesse ambiente que nós estamos vivendo, eu estava falando com a minha esposa esses dias, eu tenho a impressão, meus irmãos, que a melhor comparação para nós, os crentes, é que nós estamos vivendo como viveu o povo de Israel no Antigo Testamento, no cativeiro. Ou seja, um povo que tem
um ensino, uma lei, uma história de fé, um chamado, mas vive como se estivesse cercado, ou vive cercado, como se estivesse na Babilônia, ou no Egito, ou na Assíria. Porque o mundo é incompatível, o seu modo de ver, de discernir as coisas, os seus valores com os nossos valores. Jesus, por isso, na oração, chamada de oração intercessória por nós, ele vai dizer: olha, eu peço que não os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Então esse é o mundo, esse é o ambiente. Agora, quem nós somos? O problema, meus irmãos, piora quando nós temos alguma crise de identidade, quando tudo já está desorientado e ainda há uma desorientação interna, íntima. Nós, os crentes, precisamos saber com muita clareza quem nós somos. Nossas igrejas, meus irmãos, são retratadas, nossas igrejas saem nas notícias sempre negativamente. Não tem uma notícia boa a nosso respeito. Aquilo que é feito por nós de positivo é silenciado. A mínima coisa que acontece de negativa é trompeteado. As pessoas comunicam, os meios de comunicação exploram ao máximo. Qualquer crente, qualquer personagem crente, em uma novela, em um filme, ou tem cara de doido ou de maluco. Não tem saída. Qualquer pastor que é retratado nos cinemas, nas novelas, ou ele é um explorador da fé, ou é uma pessoa tapada, é uma pessoa desorientada. Nós, meus irmãos, sofremos o maior bullying que o mundo tem. Não tem saída. Contra nós todo mundo pode falar, todo mundo pode bater a respeito das nossas crenças. Tudo é colocado como liberdade de expressão. Se você discorda de qualquer coisa, você é preconceituoso. Uma pessoa saiu, e você sabe, se a pessoa que não tem muito talento quiser ficar famosa, é só, por exemplo, sair pelado em alguma coisa e fazendo papel ou de Maria, de José, ou de Jesus, ou alguma coisa assim, porque logo a mídia vem e exalta aquela figura como se fosse assim, um proclamador da liberdade humana e etc. Pena não, eu não desejo que façam isso. Mas esse povo muito corajoso para falar dos crentes e de Jesus, fica bem fino, bem manso, com relação, por exemplo, às crenças dos muçulmanos. Porque em crente é fácil bater. Eu era pastor na Baixada Fluminense e achei interessante uma vez que a pessoa foi na igreja e roubou uma coisa lá. Uma coisa não, roubou algumas coisas à noite e deixou um bilhetinho na nossa igreja, que se a pessoa fez de deboche, de zombaria, eu, meus irmãos, resolvi ler aquilo e fiquei até honrado. O ladrão disse assim: bom é roubar crente. A gente rouba, ele ainda ora pela gente. Eu gostei da visão que ele tinha a nosso respeito. Eu gostei. Porque é assim mesmo. Eu tive o carro roubado. Agora eu já não sei nem mais quando foi, porque a gente está perdendo as contas até do tempo. Eu acho que no ano de 2018, no final do ano, tive o carro roubado. Estava com os meus filhos e pegaram o carro. Nós ficamos no meio do asfalto. E, irmãos, impressionante. Quando eu fiquei do lado de fora do carro com os meus filhos já, uma pessoa, o trânsito parado, e aquela cena deve ter sido chocante para quem viu, eu descendo, a minha filha, aquela arma para mim, para ela, o menino no meu colo. Então uma família com o carro cheio já, e a mulher apavorada, gritando.
Moço, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Entra, moço. Irmãos, eu tive uma reação tão... Porque ela gritando, entra, entra, entra. E eu vi atrás desse carro, um carro da polícia civil. Mais um pouquinho para trás, um carro da polícia militar com PM já assim, tentando. Eles não fizeram nada porque nós estávamos ali. Mas o carro da polícia civil que estava atrás desse carro que estava mandando eu entrar, o carro estava acelerando já, querendo que aquele carro saísse para ele ir atrás dos bandidos. Irmãos, na hora me deu um sentimento de tristeza tão grande, porque em segundos eu imaginei a polícia chegando logo atrás e matando quem nos roubou. E por um instante, o nosso raciocínio é uma coisa muito rápida, né? Eu pensei, eu não quero que uma pessoa seja morta dentro do carro da nossa igreja. Dentro do carro da igreja, eu não quero que uma pessoa seja morta. Eu fiquei esperando um pouquinho para entrar no carro, para atrasar a polícia, pastor. Foi reação de momento. Para a honra e glória do Senhor, o carro foi devolvido da igreja 2 horas depois, com pedidos de desculpas ao pastor. Meus irmãos, nós estamos aí nesse mundo, e eu estou contando isso por quê? Estou contando isso porque nós somos retratados de modo tão esquisito. Nós somos malhados o tempo todo, mas existe um testemunho sendo dado. Aquele carro foi devolvido não por minha causa, mas por causa de um pastor irmão nosso, que é missionário no lugar onde aquele carro foi parar. E a integridade daquele homem tão grande que quando ele chegou lá, ele disse, o carro que foi pego assim, é carro de um pastor. O carro foi devolvido. Porque enquanto o mundo fala, pode falar mal, mas os crentes também verdadeiros impressionam com a vida real. Com a vida real. Irmãos, nós precisamos lembrar quem nós somos nesse mundo. E eu queria chamar a sua atenção, eu vou tentar não demorar. Primeira coisa, irmãos, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Meu foco aqui agora é chamar a sua atenção para a nossa identidade. Quem nós somos nesse mundo, no meio desse mundo tão perturbado? Quem são as nossas igrejas? Porque as nossas igrejas valem muito. As nossas igrejas são importantes. E nós somos as nossas igrejas. Primeira coisa que eu queria lhe chamar a atenção a respeito do nosso valor, da nossa identidade, neste mundo que está vivendo tão desorientado, é lembrar, meus irmãos, que nós somos, em primeiro lugar e acima de tudo, servos de Jesus Cristo. A palavra servo aqui vem primeiro que apóstolo. Os irmãos sabem que Pedro se transformou numa figura importante para a igreja. Pedro era um ninguém, e Jesus fez dele um alguém. Tem o nome Pedro espalhado por este mundo em muitos e muitos idiomas. São Pedro, muitos hospitais São Pedro, nome de cidade São Pedro. Mas, meus irmãos, Pedro só virou alguém quando ele se tornou servo. Aqui diz servo e apóstolo, mas servo vem antes. Apóstolo era um título, e os irmãos sabem bem que Pedro era o típico apóstolo porque ele acompanhou Jesus desde o início. Viu, presenciou, foi discipulado por Jesus e depois testemunhou a crucificação e a ressurreição. Esses eram os apóstolos. Pedro era apóstolo, então ele tinha uma autoridade diferente. Está muito alto aqui não, meu irmão? Tá bom? Os irmãos gostam de gritaria, né?
Então, se está bom, está bom. Está bom, pastor? É porque a minha esposa manda eu falar mais baixo. E manda eu falar menos tempo também. Quando eu chegar em casa hoje, espero dar um bom relatório, mas eu já estou saindo da linha. Mas vamos voltar. Pedro, meus irmãos, tinha uma autoridade apostólica depois que Jesus foi levado aos céus. A palavra dos apóstolos era muito importante como orientação das igrejas, então ele tinha uma certa autoridade. Mas, irmãos, autoridade sem espírito de serviço, autoridade para quem não é servo, não vale nada. Não abençoa. Toda autoridade precisa ser movida por um espírito de serviço. A autoridade de pai só abençoa quando o pai tem o espírito de servo. A autoridade de mãe só abençoa quando tem um espírito de serva. A autoridade na igreja só tem sentido se é movida por um espírito de serviço. A autoridade em todos os sentidos, a autoridade política só abençoa se for movida por um espírito de serviço. Então nós aprendemos, meus irmãos, que nós somos os servos. Pedro se identifica como servo, mas nós sabemos que no contexto bíblico Jesus disse: o maior entre vocês é aquele que serve. E quando a palavra servo aparece, ela aparece, meus irmãos, muito ligada à ideia do diácono. A palavra diácono é o garçom, aquele que está ali para servir aos outros. Quando Jesus se colocou em João capítulo 13, na posição de serviço, na posição de escravo, aquele que iria lavar os pés, Jesus se colocou na posição da pessoa mais humilde, menos reconhecida que havia. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos, como crentes, temos consciência da nossa identidade de servos. Segundo lugar, irmãos, nós precisamos compreender que nós somos o povo alcançado pela justiça de Deus. O texto diz: aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Nós fomos alcançados pelo favor de Deus, que depositou a fé em nossas vidas. A fé é um dom de Deus, mas isso acontece e aconteceu na sua vida, não por sua virtude, não por minha virtude, mas pela justiça de Deus. O termo justiça de Deus, irmãos, é um termo amplo. Justiça não é apenas o fato de Deus ser justo no seu julgamento, mas tem a ver com a própria natureza de Deus. A natureza de Deus é natureza justa. A natureza de Deus é natureza sem defeito. A natureza de Deus é como uma engrenagem sem folga, sem vazio. É uma justeza no sentido de caráter. Deus é tão bom para enganar-se. Deus não se engana por causa da sua natureza. Deus não se torna infiel. Por quê? Porque Ele é fiel, e se Ele se tornasse infiel, deixaria de ser Deus, e Ele não pode deixar de ser Deus por ser Deus. Sendo Ele Deus, não deixa de ser Deus, não corrompe sua natureza. Então essa perfeição que Deus tem, dentro desse agir perfeito, Deus criou algo espetacular e muito precioso, chamado fé, porque Deus é o autor da nossa fé. Nós não cantamos glórias ao autor da nossa fé? Quem inventou a fé, quem criou a fé e quem deu a fé é uma coisa tão fantástica, meus irmãos, que o ser humano não poderia criar. Tem gente que entende que o ser humano, por conta das suas viajadas na maionese, ele criou Deus. Eu estava vendo uma entrevista de uma mulher, uma escritora, e uma escritora muito conceituada, e ela então dizia que escreveu
a respeito disso, daquilo outro, e ela disse assim, porque o ser humano criou Deus no deserto. Foi no deserto que o ser humano criou Deus. Eu fico pensando, é verdade, é mesmo, né? Foi mesmo. O ser humano criou Deus, criou o deserto também. O ser humano criou o deserto, juntou um monte de areia e falou, agora eu vou fazer um deserto. Um negócio aqui que só deserto. Criou o mar também, não foi assim? Ele pegou e o ser humano começou a chorar. Chorou tanto que deu um mar de lágrimas e deu nisso que está aí. E aí surgiram os peixes, surgiram as árvores, surgiu o firmamento, as estrelas também foi o ser humano que criou. O sujeito estava estudando tanto, se tornou um cientista fabuloso. E ele resolveu surpreender a humanidade. Nada de luz. Nada de fazer cálculos matemáticos fantásticos. Nada de uma teoria da física que impressiona. Nada, eu vou superar todo mundo. Nada de Galileu Galilei. Nada de Einstein. Nada de Thomas Edison. Nada disso não. Henry Ford vai ficar pequeno, inventar automóvel, o que é isso? Eu vou criar o ser humano. Vou criar um ser humano. E resolveu o pastor criar um ser humano e mandou brasa. Ele ficou tão famoso que até Deus chamou ele para uma conferência. E Deus o chamou, ele aceitou e foi no gabinete. E já levou todos os seus apetrechos, foi com um jaleco, doutor fulano de tal, e ele estava arrebentando. E Deus disse, eu soube que você anda fazendo muita coisa interessante. Ele disse, tenho feito mesmo. E eu estou muito curioso, porque chegou notícia aqui, de que você agora tem uma coisa que é revolucionária. O que você criou? Ele disse, um homem. É mesmo? É mesmo. E você pode fazer um aí para eu ver? É claro. Ele logo pegou um balde, pegou um outro balde, pegou terra, pegou água e começou a misturar aquela terra e amassar, pegar a terra, misturar com água, amassar aquele barro. E Deus disse, mas você está fazendo o que mesmo? Ele disse, um homem. Do quê? Do barro. Aí Deus disse, então pare, que esse barro é meu, faça do seu. Faça do seu. Arranje primeiro sua água. Arranje primeiro a sua terra. Porque esse aí é meu. Irmãos, aquilo que é a fé é uma coisa tão fantástica que o ser humano não ia. A tendência do ser humano é o não crer, é a incredulidade. Ainda que haja uma evidência, ainda que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, ainda que cada um de nós seja um reflexo da natureza de Deus, ainda assim nós viveríamos incrédulos. O Senhor, Ele veio por sua justiça. Então nós somos o povo, meus irmãos, que recebeu uma fé valiosa pela graça de Deus. E note bem, a fé de fato é muito valiosa em todas as épocas da vida. A fé é valiosa quando nós estamos comemorando o aniversário, agradecendo, porque ela faz com que nós reconheçamos que tudo que está acontecendo, a preservação da vida, a alegria, vem de Deus, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, por que crente canta no aniversário, canta quando morre, canta quando nasce, canta quando está triste, canta quando está alegre? Por causa da fé. É por causa da fé. Se nós estamos passando por uma hora muito dura, a fé nos é valiosa, porque a fé, meus irmãos, ela nos sustenta. Você perder alguém, como essas famílias aqui,
como a minha família. Minha irmã faleceu por volta de umas 10h20 da noite. A notícia nos chegou quase 11 horas da noite. Eu acabei de sair da casa onde estava meu pai e minha mãe, estava indo para a casa deles mesmo, onde nós íamos dormir, mas meus pais estavam na casa da minha irmã. Quando nós estamos chegando lá, vem a ligação, a gente volta, eu encontro meu pai no meio da rua. Aquela choradeira dentro de casa, e o meu pai saiu um pouco, porque você sabe que pai e mãe não gostam de ver filho chorando. Na hora que chegou a notícia lá, ficou todo mundo tão triste, sobrinhas, a minha irmã, minha mãe, meu pai saiu um pouco, eu encontrei com ele assim, logo. E fui para perto dele. E a gente custa acreditar quando uma notícia chega assim, eu perguntei, pai, o que houve? Eu sabia o que houve, mas você parece que quer confirmar se é aquilo mesmo. Ele disse, faleceu. Eu fui abraçá-lo e ele disse assim, se Deus quis assim, vamos aceitar. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é fé. Isso é fé. É a fé em quê? Na soberania de Deus. Quando ele diz, se Deus quis assim, ele estava externando uma convicção de pessoa crente, de que nada acontece fora da permissão de Deus. Quando ele diz, vamos aceitar, ele estava externando uma teologia, um ensino sobre a soberania de Deus e que nós somos servos. Quando ele disse assim, ele quis dizer, Deus vai nos guiar, o Senhor está conosco, Ele vai à nossa frente, Deus vai nos sustentar. A fé é muito valiosa, eu fico imaginando o que deve ser, como deve ser triste viver nesse mundo sem fé em Deus. Tudo é atribuído ao acaso. Irmãos, as nossas igrejas são formadas de pessoas cheias de fé. Por isso é que as nossas igrejas sobrevivem, é pela bondade de Deus e pela fé no coração dos crentes, nos corações dos crentes. Então a fé, ela é preciosa e interessante, irmãos, que a fé nos iguala. O texto diz assim, a fé igualmente, o termo igualmente, a palavra igualmente, era muito usada quando alguém recebia cidadania. Então eu estou num país estrangeiro, recebo cidadania e passo a ter direito igual. Então os meus direitos são iguais, eu passo a ter direito de cidadão daquele lugar. A fé faz isso conosco, a fé nos torna iguais. Por isso que na igreja não tem doutor, não tem uma pessoa que é maior ou menor. A fé, a igreja é o lugar dos iguais. Iguais em todos os sentidos. Que realmente importam, não é igual porque todo mundo gosta do mesmo tipo de café, da mesma cor, porque todo mundo gosta do mesmo tipo de roupa, não. Isso aí cada um é de um jeito, mas nós em essência nós somos muito parecidos. Por isso que quando a gente chega numa igreja que às vezes a gente nunca nem foi, entramos na casa de uma família que nós nem conhecemos antes, nós já temos aquele sentimento de que estamos em casa. Eu fui criado no interior, irmãos, chegava pastor do Rio de Janeiro lá, era uma coisa até perigosa, porque só de falar que era pastor, a gente já chamava, levava para casa, dava janta, pedia para ficar, na hora que a pessoa ia embora, todo mundo chorava ainda, porque o irmão está indo embora. Sentimento de família, porque nós somos iguais. As nossas igrejas também são iguais, irmãos. Elas são diferentes num sentido, mas elas são iguais em valor. Fico impressionado com essa onda de igreja top. Fico impressionado com esse sentimento que alguns estão desenvolvendo de que a sua igreja é melhor do que a dos outros. O nome desse negócio é pecado. Isso não existe.
Uma igreja pequena, média ou grande, tem o mesmo valor. Tem o mesmo valor. Fico muito impressionado de ouvir de vez em quando coisas como ouvi outro dia. Uma pessoa disse, não, uma pessoa que é membro da nossa igreja, não dá para ela depois pedir uma carta de transferência para uma outra igreja, não. Porque uma pessoa que foi para a nossa igreja, ela não consegue mais ser de igreja nenhuma no mundo. Eu pensei, mas que estrago que fizeram nessa vida? Que estrago foi esse? Quer dizer que a pessoa é da minha igreja, ela nunca mais vai conseguir. Que orgulho, que presunção que plantaram nessa vida. Como é que nós podemos pensar uma coisa dessas? Isso chega a ser ofensivo, meus irmãos, a todos os crentes. Nesse período que eu falei que a minha irmã faleceu, alguns dias, eu fiquei alguns dias lá, minha irmã mal, e eu estava lá na minha cidade. Fui sair um dia à noite lá, deu uma coisa meio apagão assim, no meio da rua. E os irmãos sabem, as igrejas não podendo se reunir, lá não estavam podendo se reunir naquela hora, naqueles dias. Fizeram um culto lá, e tinha desci com as minhas sobrinhas para comprar uma coisa, estou escutando uma gritaria. Minha sobrinha mais nova disse assim, está descendo o maior barraco aí. O pessoal pensou até que era um casal brigando, tinha um homem falando alto. Mas uma coisa um pouco escura, distante, a gente não estava identificando direito. Depois eu identifiquei, era um pregador. Como não podia ter culto na igreja, ele foi para a varanda da casa dele. E meus irmãos, aquilo estava com pouca luz assim, não estava dando para ver direito, mas a gente ouvia, ele tinha uma voz muito forte. E eu prestando muita atenção, eu vi que ele mexia com os braços, e ele falava bem alto. Às vezes um irmão está fazendo isso, e a gente fica até com um pouco de vergonha, porque parece um pouco desequilibrado, não é assim? É ou não é? Pessoa pregando no meio da rua, gritando e tal. E o pessoal passava lá embaixo, e fazia um deboche, e está lá ele. Irmãos, na hora que as minhas sobrinhas voltaram e entraram no carro, eu dei um grito bem alto. Eu parei, a distância de mim para ele devia ser daqui, lá no final daquela galeria. Eu gritei assim, Deus te abençoe, meu colega pregador. A minha sobrinha falou, meu Deus do céu, meu time me mata de vergonha. E entraram dentro do carro. Misericórdia, meu time me mata de vergonha. Eu falei, esse meu irmão não vai passar essa vergonha sozinho, não. Vou passar com ele. Porque tem gente saindo pelada no meio da rua, tem gente saindo bêbada, tonta, gente usando droga, e o povo numa exaltação ridícula. Esse está dizendo aí que Jesus Cristo é uma esperança para você, que está apavorado, que está com ansiedade, e ele pode estar falando maior gritaria, mas tudo que ele está falando é a verdade. Deus te abençoe, meu colega pregador. Sabe por quê? Porque o pastor ou o pregador que está num outro lugar, numa outra situação, com um microfone melhor, com a roupa melhor, com um auditório diferente, não é maior do que aquele. Não é. Nossas igrejas são iguais. Irmãos, essa história nossa, essa coisa nossa de denominação, tem uma certa importância. Isso tem uma certa importância. Isso não pode ser um Deus na nossa vida, e a gente ser mais batista do que crente. Nós precisamos ser mais crentes do que batistas. Nós também não precisamos ser batistões. E eu respeito quem se diz batistão. Sinceramente, eu respeito. Mas, na minha opinião, nós não precisamos ser batistões. Mas também, irmãos, nós não podemos ser batistinhas. Você entendeu? A gente tem que ter uma noção, uma certa noção de família, de que nós fazemos juntos uma obra
que não é só minha, não é só sua, é uma obra de todos nós. Irmão, ser de uma denominação é igual cantar no coro. Cantar no coro faz bem para a pessoa. A pessoa muito exibida, ela precisa ir cantar no coro. Ela tem que parar de fazer solo. E quanto maior o coro, melhor, porque ela aparece menos. Em Juiz de Fora, quando os batistas mineiros fizeram 100 anos, foi feito um coro de 1000 vozes. E quando aquele coro terminou de cantar, eu fiquei impressionado. O meu pastor ficou assim, sem saber o que responder. Aquele lugar enorme, 1000 pessoas cantando. A irmã veio toda assim, eufórica, e disse para o meu pastor que estava comigo assim: pastor, o senhor ouviu minha voz? 1000 vozes. Eu falei, essa tem que cantar num coro de umas 2000, para ela ir acertando. Para ir acertando. Cantar no coro é bom. Por quê? Porque você percebe que não é só a sua voz. Uma andorinha só não faz verão não, irmãos. O que impacta o Rio de Janeiro é o testemunho dos crentes, gente normal, no dia a dia. A maioria das pessoas não se converte com a pregação formal de um pastor, mas com o testemunho dos crentes. Então a fé é essa coisa maravilhosa que só Deus pode nos dar, e sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como agradar a Deus, porque Deus se agrada da fé. Essa fé, ela iguala os crentes. E aí, eu já desobedeci a minha mulher aqui outra vez, que eu já estou falando há muito mais tempo do que o recomendado, mas eu não poderia, irmãos, deixar de enfatizar algo aqui do verso 2. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Nós somos o povo, meus irmãos, da multiplicação da graça e da paz. Por que a gente precisa de graça e paz multiplicadas? É só um fato curioso que, quando é uma saudação comum nas cartas do Novo Testamento, graça e paz. Quando Paulo foi escrever para pastor, ele falou graça, paz e misericórdia. Essa graça e paz aqui, saudação comum nada. Não é só comum, é saudação com grande significado. Graça e paz vos sejam multiplicados. Por que nós precisamos da multiplicação da graça e da paz? Porque os problemas se multiplicam. Você enfrenta uma situação esquisita na vida hoje, pensa que aquilo morreu, daqui a pouco vem uma outra coisa. Daqui a pouco vem uma outra coisa. Nesse mundo tereis aflições. Você resolve preocupação com o filho por questões ligadas a estudo. Aí passou de ano, louvado seja Deus. Aí daqui a pouco encrenca o namoro. Aí você ora pelo namoro. Daqui a pouco aparece um negócio na saúde lá, aí você fica preocupado com a saúde. Resolve o negócio da saúde, inventa uma outra coisa. É assim. A graça e a paz precisam ir sendo multiplicadas na nossa vida, assim como a misericórdia, que amanhã cedinho, quando o sol se erguer novamente, as misericórdias do Senhor que não tem fim, que são a causa de não sermos consumidos, se renovam a cada manhã. Aí ontem você teve uma aflição, aí a paz de Deus ontem. Hoje você teve uma outra preocupação, a paz de Deus. Amanhã a paz de Deus, e vai multiplicando aquela paz de Deus. E a paz de Deus em nossas igrejas, porque nós precisamos viver como igreja em paz. Domingo, irmãos, eu passei uma experiência na igreja de Vila da Penha. Tem coisas, pastor Nilton, que a gente não programa.
A igreja de Vila da Penha escolheu domingo o seu novo pastor. E eu venho acompanhando aqueles irmãos nessa situação, como pastor interino, e quando foi domingo, eu orientei para a votação ser de um jeito que eu nunca tinha visto, eu também não tinha programado daquele jeito. Na hora, eu orientei assim, para os irmãos que estavam aqui nessa fileira, virem devagar e depositar o voto no gasofilácio que estava aqui. E quando os irmãos começaram a chegar, eu falei, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Uma irmã cega chegou, eu me emocionei quando eu a vi chegando e procurando o lugar, tentando colocar o voto no lugar certo. Daqui a pouco eu vejo um outro irmão idoso que não está podendo ir à igreja, foi aquele dia. Foi me dando uma emoção tão grande, mas tão grande. Sem um grito, sem uma palavra alterada, sem ninguém pedindo pela ordem, sem mise-en-scène, sem pandepar. Você sabe o que é mise-en-scène? Sabe o que é mise-en-scène? Mise-en-scène é mise-en-scène. É aquela pessoa com mise-en-scène, com vontade de aparecer, falando, fazendo aquele giro assim, e falando sobre rasgar os estatutos, sem aquela presepada, sem aquilo. Você sabe o que é você estar num ambiente de paz, a igreja chorando quieta. Irmãos, eu comecei a chorar tanto, que eu precisei sentar. Fiquei com vergonha. Um médico da igreja chegou atrás de mim, pastor, o senhor está precisando de alguma coisa, o senhor está bem, o senhor tem pressão alta. E eu falei assim, meu irmão, não é nada não sei nem explicar, mas eu estou bem. O presidente da igreja me viu naquele estado, levantou, foi até mim, pastor, eu falei, o irmão sai de perto de mim, porque o irmão está piorando a minha situação. Eu estou ficando mais emocionado ainda, porque eu acompanhei a luta daquele irmão como presidente da igreja. Eu falei, porque eu vi que a igreja ia escolher, num ambiente de paz. Irmãos, nós precisamos de muita paz, porque a bagunça, a guerra já está por todo lado. Eleição, igreja não é igual a eleição no mundo, não. Nós somos diferentes. Então nós precisamos da paz para voltarmos para casa hoje e dormirmos em paz. E nós precisamos da graça. A graça, meus irmãos, eu não sei nem definir, sabe? Ando lendo sobre a graça há muito tempo, mas eu vou tentar explicar aqui uma coisa que pode refletir o que é a graça. A graça de Deus, meus irmãos, eu tenho encarado ela como uma chave. Uma chave que abre uma porta da história do ser humano, que ninguém pode abrir. A pessoa fez algo ruim, e todo mundo faz algo ruim. A pessoa errou, e todo mundo erra. A pessoa pecou, e todo mundo peca. A pessoa tem algum problema na sua sexualidade, e ninguém é perfeito nesse ponto. E nem em nenhum ponto, porque eu creio na depravação total. Eu creio que o ser humano, em todos os sentidos, está afetado. Pensamento, atitudes, palavras, discernimento, tudo nosso está afetado. Está afetado desde sempre. Então nós fazemos coisas na vida que não dão para... Você não consegue voltar atrás. Você não tem como voltar atrás. Então você chega num impasse. Como eu vou ficar justo? Como eu vou ficar ok? Eu não tenho como ficar ok. Eu não tenho como resolver minha dívida. Por quê? Porque eu não tenho como desfazer o que foi feito. Eu não tenho como desfazer o que foi feito. Se eu der uma palavra agressiva para o meu irmão, se eu ofender o meu irmão, eu posso depois até ligar para ele e pedir desculpas. Mas eu não tenho como fazer o tempo voltar atrás e não ter feito mais aquilo. Aquilo foi feito.
E tem coisas, irmãos, que aí fica mais difícil de ser resolvido. Matou alguém, você pode ir para a cadeia, ficar anos preso, mas você ficar anos preso não faz a vida do outro voltar. Não faz voltar. O que foi feito, foi feito. Então nós chegamos no impasse. Como resolver? Não tem solução humana. A solução é a graça. A graça pega aquele papel onde estava escrita a dívida e ele rasga aquele papel. E só ele pode rasgar e falar: não tem mais dívida. Não tem dívida como? Mas ele não fez a vida voltar. Não, mas foi pela graça que foi rasgada a dívida. Ah, ele teve 4 casamentos e agora ele é crente e ele não sabe o que fazer, porque alguém falou com ele que ele tem que voltar na primeira esposa, mas a primeira esposa já casou com outro, já tem filho de outro casamento, já está vivendo lá. Como é que ele vai fazer para voltar atrás e refazer a história? Não tem como, meu irmão. Mas essa pessoa não está condenada a viver o resto da vida sem uma solução. E qual é a solução? A única é a graça. E tudo na nossa vida, irmãos, tem essa história da graça. Nós, por exemplo, só estamos aqui pela graça, viu? Porque se dependesse de nós estaríamos enfiados com a cara aí numa cracolândia. Nós estaríamos aí enfiados com a nossa cara em alguma coisa que não presta, pensando alguma coisa que não presta. Mas é pela graça que nós estamos aqui. Só pela graça. Só pelo favor de Deus. Irmãos, nós somos o grupo dos improváveis. Eu fico olhando nós, os pastores lá da nossa igreja, cada um mais improvável do que o outro. Nós temos um lá que é espetacular, irmãos. Espetacular. Foi conhecer a mãe. Ele é maravilhoso com família. Foi conhecer a mãe. Ele já tinha as 2 filhas. Foi conhecer a mãe num sepultamento de uma tia. Chegou perto da mãe e falou: oi, mãe, eu sou fulano. Ela falou: oi. Ele disse: tudo bem com a senhora? Ela respondeu: tudo bem. Não tiveram assunto. Quando acabou o sepultamento, ele disse: mãe, eu estou com um carro ali, eu posso levar a senhora? Não, obrigado. Não posso levar a senhora. Muito constrangida, ela entrou no carro. Mãe, a senhora não quer dar uma passada lá em casa para conhecer suas netas, não? Não, a outra hora. A graça entrou, fez dele um homem, meus irmãos, do mais alto nível. A graça. Eu estou falando de um aqui, todos nós lá, cada um mais improvável do que o outro, e você aqui, super improvável também, meu irmão. Mas a graça de Deus entrou em nossas vidas, e aí nos deu a fé, e nos igualou, por isso nós somos todos iguais. E pastor Vitor Hugo, domingo, quando a igreja da Penha estiver aqui reunida, aí as igrejas ao redor do Brasil, do mundo também, os irmãos já pensou, Deus olha lá de cima e vê, lá de cima não, Deus vê, porque Ele está no nosso meio, né? Porque Deus consegue estar no nosso meio, seja onde for que estejamos. E nós somos o povo dos iguais, o povo que foi igualado às nossas igrejas. A sua igreja, meu irmão, ela, preste atenção, ela não é melhor que nenhuma outra, mas também não é pior, não. Ela é a sua igreja. A igreja da Penha aqui não é melhor que nenhuma outra, mas também não é pior, não. Ela é a igreja da Penha. Que a igreja da Penha só tem essa, com as pessoas, com aquelas características, com aquela história, com esse pastor, só essa. Agora, nós fomos alcançados pela fé preciosa, pela graça do nosso Deus. Mantenhamos o espírito de servos. E naquilo que o Senhor te chamar, continue a servi-lo. Nossas igrejas servindo para a honra e glória
glória do Senhor Jesus. Eu quero orar com o irmão, vamos ficar em pé para nós orarmos? Senhor nosso Deus e Pai, pedimos que o Senhor abençoe grandemente as nossas igrejas, as famílias das igrejas, Senhor, os nossos pastores, as nossas ministras. Senhor, nós te suplicamos que as nossas igrejas estejam cheias da tua gloriosa presença, da tua bendita presença. Que seja assim, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome. Abençoa a liderança da nossa associação, o pastor Newton, nosso líder aqui na Carioca. Nós pedimos sobre ele, sobre sua casa, sobre sua família, irmã Raquel, sua casa, sua família, os irmãos da diretoria da nossa convenção, que o teu favor esteja sobre eles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu colega pregador, hein? Pastor João Emílio, nós queríamos passar a sua mão como forma de gratidão, uma lembrança de nossa associação. E gostaríamos, como o Senhor orou por nós, de orar pelo Senhor nesse momento. Vamos estender nossas mãos, vamos abençoar o pastor João Emílio? Deus amado, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, abençoe poderosamente o teu servo, ó Deus, pastor João Emílio. Abençoe sua família, seu ministério, sua igreja, ó Deus. Que o teu servo possa continuar, ó Pai, durante muitos anos ainda, sendo bênção aonde o Senhor o colocar, como foi nesta noite para nós. Muito obrigado por tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.